Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, teve a favor de si resposta da Procuradoria-Geral da República a uma consulta do STF sobre se ele poderia desfrutar de prisão domiciliar, ou melhor, mais que prisão domiciliar, seria uma soltura com medidas cautelares, com medidas restritivas, como não sair de Brasília e também usar tornozeleira eletrônica. E a possibilidade de ele sair da prisão denota basicamente que Anderson Torres pode já ter feito delação premiada, e essa é a visão, inclusive, de um cientista político, um especialista, que acredita que a soltura de Anderson Torres ocorrerá concomitantemente a ele não ter mais o que dizer à justiça e não ter mais como atrapalhar o processo. E o que está sendo dito é que o Anderson Torres não tem mais como atrapalhar o processo, porque tudo que ele tinha a dizer e fazer, ele já disse e fez. Ou seja, basicamente, nos próximos dias, quando Anderson Torres deixar a prisão e ficar soltinho em Brasília para poder circular dentro da cidade, mesmo que com tornozeleira eletrônica, ele vai seguramente estar em condição de beneficiário de delação premiada. O fato é que Anderson Torres ele já vinha apresentando há muito tempo sinais preocupantes de desgaste emocional. Ele emagreceu 12 quilos na prisão, ele não vê as filhas adolescentes desde que foi preso. A sogra dele, que estava se curando de um câncer, viu o câncer retornar. A suposição, lógico, que sempre se faz nesse momento, é de que a carga emocional em cima de uma família é muito grande. Agora, o problema é que essa família é a família de alguém que optou por participar de um crime de extrema gravidade, que é a tentativa de golpe contra uma nação. Não é por qualquer coisa, ou por maldade, ou por sadismo, que prenderam Anderson Torres. Ele foi preso para que fosse possível impedir que o país fosse vítima de um golpe de Estado que pretendia, inclusive, instalar uma ditadura militar, e que já começaria com um ato antidemocrático e ditatorial, inclusive, que é a minuta golpista, que ia decretar intervenção só no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para tirar o mandato daquele que foi eleito e dar para aquele que perdeu a eleição. Não é? Era o que o Bolsonaro pretendia, pelo menos é o que diz o senador Marcos Duval, apesar que depois ele mudou a versão, mas o aliado do Bolsonaro, o senador Marcos Duval, veio a público dizer que o Daniel Silveira, o deputado que foi preso por ameaçar ministros do STF, esse Daniel Silveira, ele teria, segundo o senador Marcos Duval, ele teria condescendido, Bolsonaro teria condescendido com o Daniel Silveira sobre a proposta de intervir no TSE e reverter o resultado da eleição em favor de Bolsonaro. Não é? Então seria um golpe de Estado, não é? Onde a vitória do adversário não é aceita, vai lá, isso é mais velho do que andar para frente. Né?
o ditador, o pretenso ditador, ele anula a vitória, anula a própria derrota, melhor dizendo, e toma o poder à força, com armas, com tanques, com tudo isso. E é isso que o Bolsonaro vinha tentando. Ele deixou claro que poderia ocorrer uma intervenção militar, ou seja, intervenção de tanques de guerra, de fuzis, de granadas, não é? De tanques, de aviões, de helicópteros de guerra, para enquadrar um dos lados da disputa política e talvez até prender. Então o Anderson Torres, com a situação emocional dele evoluindo como estava evoluindo, é muito mais do que provável, segundo esse cientista político, que ele já tenha entregado à Polícia Federal, às autoridades, ao Ministério Público, inclusive, tudo o que eles queriam saber sobre a participação dele nesse caso e quem é o mentor intelectual. O Alexandre de Moraes vem dando seguidos sinais de que isso já pode estar resolvido, e a prisão do Anderson Torres ser relaxada neste momento em que ele poderia sim atrapalhar as investigações. O Anderson Torres, por exemplo, ficaria ao alcance do Bolsonaro. Se ele está livre por Brasília, o que impede que ele não encontre um emissário do Bolsonaro no meio da rua, no trânsito, cada um abre a janela do carro e conversam? Como é que vai se monitorar? A menos que pretendam monitorar o Anderson Torres 24 horas por dia. Mas se isso existisse, não existiria prisão preventiva, que serve justamente para impedir que alguém que está sofrendo um processo penal atrapalhe as investigações. Bom, seja como for, vamos dar uma olhada em algumas matérias que mostram tudo isso. Então começamos aqui com, na verdade, a notícia de que a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da soltura de Anderson Torres. Advogados afirmaram ao Supremo que o ex-ministro não oferece risco às investigações e pedem que a prisão seja substituída por medidas cautelares. A Procuradoria-Geral da República ontem enviou ao Supremo um parecer favorável à revogação da prisão de Anderson Torres. Na semana passada, a defesa de Torres pediu a concessão de liberdade ao ministro Alexandre de Moraes. E aqui essa matéria é mais eloquente, vai dizer a mesma coisa que ia dizer naquela. Anderson Torres, na cadeia, ele já perdeu em 3 meses 12 quilos e ele ia fazer um curso de eletricista para ocupar o tempo e tal, e na verdade ele desistiu do curso, ele está muito magro. A matéria diz que ele está preso há 3 meses por suspeita de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Agora se sabe que é por muito mais que isso, não é? Há o caso do bloqueio de eleitores petistas, há o caso da minuta golpista, mas ele foi preso pela omissão. E ele perdeu peso, desistiu de um curso de eletricista e está em um quadro de apatia e tristeza, segundo apurou o UOL. Em março, Torres pediu autorização para estudar e trabalhar e conseguiu o aval da Justiça. E, na verdade, o ex-ministro iniciou então os trabalhos de serviços gerais no batalhão, onde ele está preso, batalhão da PM, sempre acompanhado de um militar. Ele também começou um curso à distância, parou, e o peso da prisão o desanimou e ele abandonou as aulas agora há 2 semanas. E as pessoas próximas a Torres afirmaram reservadamente ao UOL que o ex-ministro não está se sentindo bem na prisão. Claro, ninguém está se sentindo bem na prisão, né? Segundo essas fontes, ele parou as aulas quando a família percebeu que seria pior forçar. Os advogados afirmaram também que Torres chora constantemente e está em um estado de tristeza profunda, ao passo que não vê as filhas desde a sua prisão preventiva. Procurada pelo UOL, a defesa de Anderson Torres disse que não iria comentar e somente irá se manifestar nos autos. A reportagem também entrou em contato com a PM e a Secretaria de Segurança, que informaram que não passam informações sobre custodiados. Há fontes do Universo Online que deram essa versão. E ontem o PGR defendeu que ele deixe a prisão. Porém, o órgão entende que ele deva cumprir medidas cautelares, é óbvio,
não é? Mas ele ainda está muito longe de representar um risco às investigações se ele já não tiver entregue à polícia, às autoridades, tudo o que elas queriam saber, e por isso o mantiveram preso, inclusive. E o sacrifício, a análise de que o sacrifício de Anderson Torres pode fazer com que acelere o processo contra Bolsonaro. Não é? O sacrifício do Anderson Torres pode fazer acelerar o processo contra o Bolsonaro, e há uma persistente primeiro vamos falar que o cientista político Guilherme Casarões explicou como o sacrifício feito por Anderson Torres para amenizar as acusações contra Bolsonaro pode se voltar contra o próprio Bolsonaro. Há uma persistente postura de membros do bolsonarismo entrando para o sacrifício para evitar que o Bolsonaro seja implicado. A expectativa é de que ele consiga se livrar de alguma dessas acusações, e Torres, por ser a parte mais fraca, a corda vai estourar do lado dele. O tal cientista político Casarões destacou como o discurso de vitimização característico dos membros do bolsonarismo tenta mudar o foco das discussões. No caso de Torres, que se mostra deprimido e perdeu 12 quilos, como apurou o UOL, o cientista político explicou que a estratégia pode não causar o efeito necessário e o ex-ministro ficará isolado. Do ponto de vista político, há muita gente se sacrificando pelo Bolsonaro, e chega um momento que a pessoa fala chega, não é? E então, realmente, a prisão do Anderson Torres, para não fazer mais sentido, como dizem os analistas, decorre do fato de que ele já entregou tudo que ele tinha que entregar. Então, essa delação, a possibilidade dela já ter sido feita é muito grande, está meio que evidente. E isso combina com o fato de o Alexandre de Moraes ter marcado um depoimento para Bolsonaro no âmbito das investigações da tentativa de golpe. E o Alexandre de Moraes, praticamente com essa medida, ele colocou o Bolsonaro como suspeito da tentativa de golpe, não é? E essa soltura do Anderson Torres logo em seguida, tudo muito simbólico, não é? Vamos aprender a ler os sinais, porque os sinais mostram o que é que está acontecendo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.